Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por este dia de Páscoa. Nós pedimos, Senhor, que possas estar conosco agora, que possamos aprender mais sobre Ti através da Tua palavra, Senhor, e que nós possamos crescer em maturidade. Nós pedimos tudo isto em nome de Cristo. Amém. Bem, há tanta coisa que está acontecendo no mundo neste momento, e às vezes as nossas vidas estão tão ocupadas que às vezes é útil sermos lembrados de algo que de outra forma poderíamos esquecer. Tipo, não te esqueces de levar água contigo, porque é bastante sol. Ou não te esquecer de colocar protetor solar. Ou não te esqueces que é o aniversário da tua mãe na próxima semana. Estas coisas, não é? É útil, não é? Quando alguém nos lembra destas coisas. Mas há outras coisas que são tão importantes, tão fundamentais, que não deveríamos precisar de ser lembrados delas. Por exemplo, imagina que tu és um mecânico de Fórmula 1. Prestes a trocar os pneus de um dos teus carros que está a liderar a corrida. Então, não devias precisar de ser lembrado de que para trocar os pneus tu precisas ter os novos pneus prontos, certo? Entretanto, Ferrari. Atrás do lado esquerdo. E podes pôr o outro também, Juliana? Exato, esta. Não dá? Lamento, pronto. Ok, Ferrari tem algum... Pronto, elas fazem isso de vez em quando. Eu não sei se é apenas quando a corrida é uma seca, elas acham, vou esquecer. No outro vídeo, nada para ver, mas o homem que está tipo a apontar e depois ele fica bastante chateado e começa tipo a bater o outro mecânico. Ele, porquê tu esqueceste que pneu? Porque devia ser muito óbvio, não é? É literalmente o teu trabalho, a tua responsabilidade, trocar os pneus. Então tu devias, não é? Ter o pneu pronto. Não devias precisar de receber um lembrete para alguém lembrar de ti. Mas a verdade é que muitas vezes nós fazemos algo muito parecido. Eu lembro-me do meu irmão ir para um curso residencial de uma semana de clarinete. Ele esqueceu o quê? O clarinete. Ou de um amigo meu que foi fazer o exame no 12º ano de matemática e ele esqueceu-se a sua calculadora, obviamente. Ou eu próprio ir para uma conferência cristã durante o fim de semana, esquecer a minha Bíblia, pois é. Claro, não deveríamos precisar de ser lembrados destas coisas, no entanto, tantas vezes nós esquecemos-nos delas. E, infelizmente, também isso acontece acerca da fé cristã, quando se trata de coisas da fé cristã. Ou seja, há certas coisas que são tão importantes, tão fundamentais, tão centrais para a fé, que se elas fossem retiradas, então toda a fé cristã ia desmoronar-se. No entanto, são precisamente estas coisas que muitas vezes perdemos de vista. Ou seja, esquecemos delas. Tão ocupados estamos com as atividades e responsabilidades e a vida em geral. Parece que é isso que estava a acontecer com a igreja em Corinto há 2000 anos. Pois, embora nós já acabamos de ler que os crentes, os cristãos de Corinto tinham recebido o Evangelho, e embora eles estivessem a perseverar no Evangelho e a ser salvos pelo Evangelho, agora eles estavam em perigo de esquecer o Evangelho, de não o reter, de se afastarem dele. Havia várias razões para isso, mas a cena é que era bastante perigoso. Ou seja, afastar-se do Evangelho é perigoso. E é por isso que Paulo escreve esta carta, escreve este capítulo 15 de 1 Coríntios, para lhes lembrar aquilo que é da primeira importância. Versículo 3, ele diz, antes de tudo, ou seja, isso é de primeira importância, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Bem, há duas verdades fundamentais que nós temos de reparar aqui. E a primeira é esta, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Eu sei que muitas vezes nós pensamos que pecado é apenas uma coisa que nós fazemos, não é? Que é errado.
ou seja, dizer palavrões, ou roubar alguma coisa, ou bater alguma pessoa, ou mentir a alguém. Mas na realidade o pecado é algo muito, muito, muito mais profundo do que tudo isto. Ou seja, o pecado é procurar a minha própria satisfação, escolher o meu próprio caminho, confiar no meu próprio coração, afastar-me do Senhor, desobedecer aos seus mandamentos, opor-me ao seu governo. Ou seja, o pecado é tudo sobre mim. Eu quero viver para mim, eu quero seguir o meu coração, eu quero fazer o que eu quero fazer, também? Deus, vai-te embora. Não quero nada a ver contigo. Não quero seguir o teu caminho, porque eu sei o que é melhor para mim. E tu não. Mas este problema de focar em mim é de facto um problema, um grande problema. Porque não apenas prejudica a nós próprios e ao mundo ao nosso redor, e dá para ver isso, não é? Hoje em dia, mas também prejudica o relacionamento que nós éramos supostos ter com Deus. De facto, torna-nos inimigos de Deus. Inimigos que um dia serão julgados pela sua rebelião. Mas é precisamente por causa disso que o Evangelho de Jesus Cristo é uma boa notícia. Porque, versículo 3, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ou seja, somos nós que merecemos morrer por causa dos nossos pecados, por causa da nossa rebeldia. No entanto, por causa do seu grande amor por nós, Deus enviou Jesus para o mundo. E Ele foi para a cruz, voluntariamente, sacrificialmente. Ele morreu em nosso lugar. Como nosso pecado, Ele foi castigado para que nós pudéssemos ser perdoados e receber perdão verdadeiro, perdão duradouro e vida eterna. Então, para aqueles que agora estão confiando em Jesus, onde estão os nossos pecados? Já falámos sobre isso aqui ao longo dos últimos 3 ou 4 anos, mas vamos tentar lembrar. Vamos ver se vocês prestaram atenção. Onde estão os nossos pecados? Isaías 38 diz o quê? Eis que foi para mim paz que tive eu grande amargura, tu, porém, amaste a minha alma e livraste de couve de corrupção, pois lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Ou seja, meus pecados, e Deus lançou atrás dele. Ou seja, ele não consegue ver, eles estão ali, atrás dele. Salmo 103, versículo 12. Diz, vocês conseguem ver isso ali? Diz, eu tenho mais papel, sim. Quanto disto, a Oriente, ao Ocidente, assim afaste-nos as nossas transgressões. Ou seja, elas estão bem longe. Não é? Oriente do Ocidente. Depois, mais papel. Pronto. O que é isto? Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e o que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Então, temos de ter uma cruz. Muito bem. E vocês já sabem. Muito bem. Vamos ver se esta vez eu consigo fazer bem. Já está. Boa. Também, os nossos pecados. Miqueias 7, 19. Tornar até compaixão de nós. Pisará aos pés as nossas iniquidades, não é? Boa. E lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Pronto. É tipo assim. Obrigado, Vitor. Muito bem. Então, há várias imagens na Bíblia acerca dos nossos pecados. Mas a cena fantástica é que elas não estão aqui. Não estão aqui. Jesus lidou com os nossos pecados. Estão atrás das costas de Deus. Pregado na cruz. Ocidente, Oriente, profundezas do mar. Porquê? Porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Isto é maravilhoso. Isto é libertador. Esta é a glória da cruz. E é tudo por causa de Jesus. Então isso é a primeira coisa, não é? Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas segunda coisa. Qual é a segunda coisa? Vamos olhar mais uma vez para o versículo 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, bem, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Eu não sei se vocês têm acompanhado as notícias acerca da nave espacial Artemis 2 nos últimos dias. Está a caminho
para a Lua, não é? E é fixe. Parece que está a funcionar. Que é bom. Bem, não sei se isso também traz à memória a missão de Apollo 13 em 1970. Alguns de vocês estavam vivos e se calhar vocês conseguem lembrar o que aconteceu. Porque com Apollo 13, 1970, ou seja, a missão era para levar homens até a Lua. Mas tudo correu muito mal. Quando havia uma explosão num dos tanques de oxigênio, que causou danos graves, que afetou no sistema elétrico e suporte da vida da nave. De repente, esta transformou aquela missão numa missão de resgate ou de sobrevivência. Ou seja, eles precisavam, de alguma forma, sem oxigênio, sem muito oxigênio, virar, voltar para a Terra e, de alguma forma, sobreviver. Com tanto dano àquela nave. Não vou estragar a história verídica. Vocês podem ver o filme, que é fixe, com Tom Hanks, ou vocês podem ler a história na internet ou num livro. Mas eles conseguiram virar a nave e ela estava novamente a caminhar para a direção para a Terra. Mas depois, quando eles se aproximavam mais, houve aquela fase de reentrada, que é uma fase muito perigosa. Normalmente é muito perigoso. Quando aquela nave tem que reentrar a atmosfera da Terra, do planeta Terra, para depois descer bem. É muito perigoso. Porquê? Porque se o ângulo não está certo, se é assim, então vai queimar todos vão morrer, vão ficar em pó. Já está, vai ficar queimado. Se faz assim, então pode não ter força suficiente para entrar a planeta Terra e tu vais fazer aquela boing, e tu vais para... Pronto. Tchau. Para sempre, não é? Não vais nadar para voltar. Já está, fica no espaço. Então é muito perigoso. Mas nesta ocasião, como Apollo 13, era ainda mais complicado e perigoso. Porquê? Porque houve muito dano. Houve muito dano mesmo. Eles não sabiam se o escudo térmico tinha sido danificado. Se tinha energia suficiente para atravessar a atmosfera terrestre. Se os paraquedas, que era bastante importante para abrandar a descida, estavam a funcionar. Não sabiam nada. Fizeram muito trabalho, muito esforço. Eles desenrascaram. Mas, vamos ver, não é? Vai funcionar ou não? Bem, tudo isso foi transmitido em direto, pelo rádio e na televisão. Não sei se vocês estavam a ver isso. Mas foi interessante, eu vi ontem, de facto, foi engraçado. Como sempre acontece na fase de reentrada, houve uma fase em que há um blackout, ou seja, não há comunicação nenhuma entre a nave e o planeta Terra. Não dá, eles não conseguem comunicar nada. E esta fase dura mais ou menos 3 minutos. Então, silêncio durante 3 minutos. E todas as pessoas na televisão e no rádio estavam à espera. Nada. 3 minutos e meio. Nada. 4 minutos. Nada. 4 minutos e meio. Nada. Estava a ficar muito ansioso neste momento. 5 minutos. Nada. 5 minutos e meio. Nada. Epá. É muito complicado. 6 minutos. Finalmente, ouvi o seu voz pelo rádio. Que eles estavam bem. Eles conseguiram entrar e estavam, os paraquedas tinham aberto e a cápsula conseguiu amarrar em segurança. Eles estavam bem. Obrigado, Tim. A verdade, quando Jesus foi para a cruz e morreu pelos nossos pecados, ou seja, já houve vitória. Ele fez isso pelos nossos pecados. Já houve vitória. Mas a prova que isso funcionou foi quando nós ouvimos aquela... Estamos bem, está tudo ok. Quando ele ressuscitou. Quando ele voltou a viver. Porque isso mostrou que ele conquistou a morte, de facto. E que o perdão de pecados não é uma lenda, não é um mito, não é um bom pensamento, uma boa ideia, mas de facto era algo sólido e verdadeiro. Então, como vocês sabem, há muitas pessoas que vão questionar isso e pensar, então, mas será que realmente aconteceu? Ou seja, é de facto impossível cientificamente, não é? E é impossível. Claro que é impossível. Mas é por isso que Paulo nos apresenta 3 evidências da ressurreição. Mas por isso eu preciso ter um voluntário para me ajudar. Um voluntário? Tim, pode vir cá. Obrigado. Podes abrir. Temos que ver as evidências, está bem? E depois tens que dizer-me qual é a evidência.
Tens que mostrar às pessoas, está bem? Podes abrir. Sim, mas pela é mais fácil aqui em vez de... Que... Olha, não sei se vocês ouviram a voz dele, mas foi mesmo... Pronto, palavra de Deus, ele tem tanto amor pela palavra de Deus que não é chocolate. Obrigado, podes ir sentado. Então, isso aqui, qual é a evidência? A evidência é a palavra de Deus, as Escrituras, não é? As Escrituras. Ou seja, nós lemos isso 2 vezes, pelo menos no nosso texto. Eu vou ler mais uma vez. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Ou seja, a morte e a ressurreição de Cristo, elas não foram um acontecimento aleatório que surgiu de nada. Não, elas foram anunciado e proclamado em outras partes da Bíblia, no Antigo Testamento, como Isaías 53, que fala sobre, onde Isaías profetiza sobre alguém que vai ser ferido pelas nossas transgressões, esmagado pela nossa iniquidade, mas depois veria a sua posteridade e ficaria satisfeito. Ou seja, vai continuar de alguma forma. O Salmo 16, onde nós lemos que Deus não ia abandonar o seu santo no túmulo, mas ia permitir que ele não visse corrupção. Ou em Jonas ficou na barriga de peixe quanto tempo? 3 dias, não é? 3 dias. E nós lemos que isso foi um sinal que apontava para o fato que Jesus ia ser sepultado, mas no 3º dia ia voltar, ressuscitar, tal como Jonas. Ou seja, as Escrituras, a Bíblia, mostra-nos que a morte e a ressurreição de Jesus não foram um erro trágico, mas faziam parte do plano de Deus para nos salvar. Mas há outras evidências. Então, mais alguém? Mais um voluntário? Se faz favor, Daniel, pode vir cá. Desculpa, Raquel, eu não te vi rapidamente, peço desculpa. Daniel, think quick. Muito bem, então podes abrir? Vai haver aquela... Tens que abrir. Tens que abrir e descobrir as evidências. Quem? Ok, há mais? Rápido. Salomé. Posso? Salomé, think quick. Boa. Não, é Simão aqui. Desculpa. Simão? Foi para longe. Tadeu? Alguém conhece Tadeu? Não sei. Desculpa, Belita. Mateus, mais alguém quer? Olha, vocês têm que ter cuidado, está bem? Vocês têm que ter cuidado. Cefas, ok? Tudo bem? João? Cuidado com as cabeças. Sam? Também? Raquel está sempre a pôr a mão no ar. Não recebeste ainda? Eu lancei 2 para ti. Isso é quem? Felipe. Felipe. Obviamente, Felipe. Tiago. Raquel, pode ser Tiago? Olha, não sei se eu tenho suficiente. Isso vai ser uma vergonha, se não. Bartolo, quem não tem? Das crianças. Maria, não tem? Andrei? Mais além da escola dominical? Joana. Ok, Joana. Pode ser Joana. Já está, já foram. Olha, se alguém não recebeu, então podes falar com as minhas, elas vão dar... Não recebeste? Lamento, desculpa, eu lancei. Desculpa. Mais uma. Mas isso é para ti, não é? Não, posso? Já está. Olha, podes roubar do Tim, ele vai dar. Muito bem, pode sentar, Daniel, obrigado. Então, depois de tudo isto, e desculpa Belita e Vitor, e não sei mais quem é o magoei, desculpa, mas temos enfermeiros aqui. Se alguém está magoada, temos enfermeiros. Então, qual foi a evidência? O quê? Pessoas. Todos aqueles ovos tinham nomes associados. Nomes, de facto, que vêm da Bíblia. Nomes das pessoas que nós lemos que viram Jesus com os seus próprios olhos. Ou seja, testemunhos. Testemunhos. Vou ler mais uma vez.
Tenta de contar quantas pessoas viram Jesus, segundo Paulo, aqui, neste relato. E que foi sepultado e ressuscitou a terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, que é Simão Pedro, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Dá quantos? Mais do que 500. Perdão, eu aceito mais do que 500. Não é? Mais do que 500. Ou seja, muitas pessoas diferentes. Não foram pessoas que eram todos amigos, que ficaram no mesmo sítio, no mesmo tempo, quando eles viram Jesus, todos sob o efeito de alguma substância alucinogénica. Não foi isso. Não foi um dia de nevoeiro, não é? Com Dom Sebastião a voltar. Não foi isso. Não. Jesus apareceu a estas pessoas em momentos diferentes. Na Judeia e na Galileia, na cidade e no campo, no monte e junto ao lago, dentro das casas e no ar livre, de manhã e à tarde, a indivíduos e a pequenos grupos, homens e as mulheres, e até este grande grupo de 500 pessoas. Ou seja, a cena bastante fixe. Eu acho que isso é incrível sobre a palavra, sobre a Bíblia. Que dá-me bastante confiança que é verdade. É que quando Paulo escreveu esta carta, tinha passado apenas mais ou menos 20, 25 anos desde estes acontecimentos. Ou seja, ele escreveu mais ou menos 57, 58 anos depois de Cristo. 20, 25 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. E ele disse que sim, algumas dos testemunhos já morreram. E tu podes pensar, então não dá para verificar, Paulo, estás a inventar. Mas o que ele diz? Alguns. A maioria ainda estão vivos. O que isso quer dizer? Ele está a convidar as pessoas, os leitores em Corinto, olha, se tu não acreditas, que vocês não acreditam, então vá lá, fala com as pessoas, ou mais do que 500 pessoas, e a maioria estão vivos. Então faz as perguntas, faz a vossa própria investigação, porque tu vais descobrir que elas vão lembrar. 25 anos atrás não é de tanto tempo. O que aconteceu há 25 anos atrás no mundo? 2001. As duas torres, não é? Torres gêmeas. Nós conseguimos lembrar disso. Não esquecemos disso. Aqueles que estavam vivos e que viram isso na televisão, nós sabemos. 25 anos não é tanto tempo. E eles lembraram, eram testemunhos. Então, segunda evidência, então temos escrituras, testemunhos. Então, preciso mais um voluntário. Emanuel, obrigado. Só porque ele queria mesmo, como David, um ovo de chocolate e eu não tinha suficiente. Então, desculpa. Podes abrir, com calma. E tens que adivinhar, tens que perceber a evidência. Não é? Já temos escrituras e testemunhos. E se conheces bem a tua Bíblia, 1 Coríntios 15, tu ias saber a resposta. Olha, tens que olhar antes de abrir, tens que olhar. Não tira. Olha, ele quer comer chocolate. O que diz? Saulo e Paulo. Muito bem. Olha, se tu não fosses meu filho, eu ia dar-te aquele ovo de chocolate, mas és e não posso mostrar nepotismo, então podes ficar com isso quando deve. Vai lá, força, podes ir. Obrigado, Manuel. Vidas transformadas. É para partilhar, está bem? Vidas transformadas. Vamos ler, versículo 8, que diz o seguinte. E afinal, depois de todos os outros testemunhos, foi visto também por mim, diz Paulo, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que foi-me concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ou seja, Saulo, ele era uma pessoa boa ou uma pessoa má? Ele fez o quê como cristãos? O que ele fez? Perseguiu os cristãos. Prendeu os cristãos. Ele matou os cristãos, ou foi responsável pela morte dos cristãos. E depois, alguma coisa aconteceu, alguma coisa inesperada, e de repente a sua vida mudou completamente. Pois, em vez de perseguir os cristãos, ele começou a pregar Cristo. Versículo 11. Porquê? O que aconteceu? Bem, versículo 8, ele é muito claro. É porque Jesus ressuscitou e apareceu a ele. Ou seja, ele viu Jesus. Ele teve este encontro com Jesus. E isso mudou tudo. Então, a pergunta para nós é o que nós pensamos sobre estas evidências. Nós cantamos sobre as evidências, nós ouvimos sobre as evidências na peça da escola dominical.
O que nós pensamos sobre as evidências? As profecias que apontam para a cruz e a ressurreição. Os testemunhos que viram Jesus ressuscitado. Eles conversaram com Jesus, comeram com ele, tocaram Jesus. E as vidas transformadas daqueles a quem ele apareceu. E nem mencionei os milhões e milhões e milhões de vidas que foram transformadas ao longo dos últimos 2000 anos. Como se explica tudo isto? A explicação mais lógica, mais coerente, mais razoável, mais plausível é o que a Bíblia nos dá. Que de facto Jesus ressuscitou. Que significa que nós podemos ser perdoados, verdadeiramente perdoados. Como agora também podemos viver com esperança, verdadeira esperança. Porque aquela coisa do rádio, não é? Ou seja, estamos bem, diz aquele astronauta. Estamos bem. Jesus voltou. Estamos bem, porque Ele está bem. Há vida além do túmulo. É esperança para nós. Bem, isso é bastante reconfortante para aqueles que estão a confiar em Cristo. Se nós confiamos em Cristo hoje, então há conforto aqui. Esperança, alegria. Porque nós conhecemos o Senhor que nos salvou. Mas é uma má notícia. A ressurreição também é uma má notícia. Genuinamente é uma má notícia para aqueles que não estão a colocar a sua confiança em Jesus. Porquê? Porque é uma má notícia. Porque significa que há algo além desta vida. Que um dia vamos nos ressuscitar e vamos precisar de prestar contas perante o Senhor, que é soberano, e é santo e é justo. E sem Jesus, nós vamos ficar perante o Senhor com o nosso pecado. Não sei onde está o meu pecado, ainda está no chão. Mas com o meu pecado, perante o Senhor, culpado, condenado, escravizado, sem esperança. Isso é assustador. Isso é verdade. E o que vai acontecer se nós não estamos confiando em Jesus? Mas se estamos confiando em Jesus como nosso Senhor e Salvador, então não temos que ter medo de nada. Não temos de temer. Podemos regozijar, porque há a esperança baseada, não num bom pensamento, uma boa ideia, mas baseada num evento histórico, a ressurreição de Jesus. Então, como é que tu vais responder? Como é que tu vais responder? Ou seja, com fé, alegria, gratidão? Ou com desdém, com incredulidade, a rejeitar o que Jesus nos oferece? A escolha é nossa. O que é que nós vamos escolher? Claro, eu quero encorajar-vos para escolher Cristo. Para colocar a confiança em Cristo. Não é um mito, não é uma lenda, não é mentira ou engano. É verdade. Basta olhar para as evidências. Basta olhar para as vidas transformadas das pessoas aqui nesta igreja. O que tu vais escolher? Vamos orar. Cristo ressuscitou. Verdadeiramente ressuscitou. Aleluia. Senhor, nosso Pai, obrigado pela Páscoa. Obrigado, Senhor, que apesar do nosso pecado, até por causa do nosso pecado, Tu enviaste Jesus para o mundo para nos salvar. Obrigado que Ele veio e que Ele foi para a cruz, Ele morreu pelos nossos pecados, mas não permaneceu morto. Ele ressuscitou e por causa disso nós temos esperança. Obrigado, Senhor. Que hoje nós possamos sentir esta esperança se nós estamos confiando em Jesus. Que nós possamos sentir esta alegria e esta paz por causa de Jesus. Senão nós pedimos que aqueles que nós conhecemos que não conhecem Jesus, que não estão a confiar nele, Senhor, que hoje eles possam se arrepender dos seus pecados e olhar para Jesus com fé. E por isso, Senhor, que eles possam ter perdão e vida. Obrigado, Senhor, mais uma vez por tudo. Obrigado pela Páscoa. Nós damos graças a Ti, em nome de Cristo. Amém.